Hello! Estamos juntos novamente para conversar sobre essas entrelinhas tão sutis da vida da mulher moderna, né? A partir dos contos da Clarice do livro Mulheres Correm com os Lobos. Hoje, especialmente, eu quero começar já te questionando como é que você tem gerido o teu tempo, né? O que é que o teu tempo significa pra ti? Ele é diferente, né? A forma que eu vejo pra mim e pra ti, que a Vivian, que tá aqui, acabou de entrar, também veio pra ela. Então, qual é a medida do teu tempo? Vivian, Babi, cada uma de vocês que estão aqui. E pra gente começar refletindo sobre isso, enquanto eu coloco aqui a legenda, né, pra quem for entrando saber do que é que a gente tá conversando, eu vou colocar um trechinho de uma música que eu gostaria que vocês escutassem, assim, bem atentas, pra gente já praticar essa autopercepção desde agora, certo? Então prestem atenção e se conectem com essa primeira pergunta também que eu fiz pra vocês. Qual é a medida do teu tempo? Vou pausar aqui, mas eu queria que você já prestasse atenção, tô colocando aqui um trechinho que eu vou colocar no final também. Queria que tu já prestasse atenção nesse começo mesmo, né? Quantas coisas a gente adia, coloca pra depois, se deixa pra depois, né? Quantas vezes a gente acha que o nosso tempo não é tão importante assim para a gente, porque pros outros e as demandas e responsabilidades externas, a gente tá lá cumprindo a tabelinha, fazendo como tem que ser. Então, queria começar trazendo isso pra ti, esse questionamento, né? De como que tu tem cuidado do teu lar, né? De ti mesmo, do teu próprio self. A gente vai falar a partir do arquétipo da mulher foca, né? Eu vou já trazer aqui o conto pra vocês, mas antes eu quero trazer esse primeiro trecho que a Clarice começa o capítulo falando. Ela diz: a psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão. Em resumo, ela tá falando sobre a gente tem os nossos próprios ciclos de saber quando a gente quer ficar e precisa ficar, quando tá na hora de correr, quando tá na hora de ficar mais introspectiva ou de ir mais pra fora, como ela fala, né? De participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Então a gente vai entrar nesse lugar pra gente aprender a ser essa mulher que media esses opostos, né? Que media o interno e o externo, que media os extremos que às vezes a gente se deixa e que eles são armadilhas que nos desconectam da gente. Beleza? Então, pra gente começar, bom dia, Gerlane, bom dia, ateliê da Mabel, Babi, todas vocês, sejam muito bem-vindas. Pra gente começar, vou trazer aqui o que é o conto da mulher foca. Tá nas minhas palavras, não vou ler o conto porque é grande pra não tomar o tempo de vocês e pra gente conseguir, né, ser mais direcionada, direta, breve e assertiva com o que a gente tem pra conversar hoje. Então, o que é o conto da mulher foca? Diz-se, né, assim, conta-se as lendas que existia um lugar muito distante, meio sombrio, gélido, né, muito gelado e tudo mais, e que tinha um homem solitário lá, beleza. E aí esse homem solitário, ele realmente vivia por conta dele, fazia as caças dele, ia pro mar, né, e dizia que ele já tinha isso aqui fundo, de tanto que ele já tinha chorado, de tantas lágrimas que ele já tinha colocado pra fora. E aí, eis que um dia, ele vê um movimento diferente, né, em um cantinho lá dessa região. E quando ele vai se aproximando assim, bem devagar pra ver o que é, ele vê mulheres nuas dançando. Nuas como vieram ao mundo ali dançando. E ele fica extasiado ali, olhando, porque ele era solitário, fazia tempo que ele não via outro ser humano além dele mesmo. E ele fica ali, extasiado, e elas estão lá, lindas, divertidas. E do lado delas tem peles de focas, né? Então todas elas têm suas peles de foca ali, tô vendo os corações, eu gosto disso, que aí eu vejo que vocês estão aqui junto comigo.
E aí, tal hora, elas começam a se vestir e ele rouba uma pele de foca e guarda. E todas vão se vestindo e cantam lindo e voltam pro mar. E uma não consegue achar a roupa dela. Quando todas se vão, ele aparece com a roupa e diz: pelo amor de Deus, casa comigo. Eu sou um homem solitário, né? Fica comigo. E ela, não posso, eu não pertenço a esse mundo. Eu sou do mundo subterrâneo, assim. Eu sou das mais profundas águas. Então, não tenho condição. E ele, não, por favor, 7 verões comigo. Vamos pensar assim, nos dias de hoje, 7 ciclos, 7 anos, né? 7 estações. 7 verões comigo e eu te devolvo tua pele e tu decide o que tu faz. Ela meio assim, contrariada, beleza, né? Vou aqui aceitar o que eu tenho, né? O que é que temos pra hoje? Ele tá com a minha roupa, né? Minha pele de foco, então vou ficar aqui com ele. O tempo foi passando, eles ficaram juntos, eles tiveram um filho, Oruk, eu acho o nome dele. Enfim, tiveram um filho, Oruk, isso. E aí, ela foi definhando. A pele dela começou a ressecar. Ela começou a perder vida, né? Dava pra ver, claramente. Ela começou, e aí talvez vocês se identifiquem, a andar meio que, tipo assim, toda troncha, porque o corpo já não sustentava, né? E aí ela começou, e nisso já tinham feito os 7 verões, já tava entrando no 8º e ela foi questionar o marido. Poxa, né? Cadê minha pele de foca? Tu disse que ia me entregar e não me devolveu, e aí eu tô precisando, olha como eu tô e tudo mais. E aí ele disse: não vou te devolver, porque aí você vai me abandonar, e aí você vai abandonar o nosso filho, você é muito má. E sumiu com a pele de foca. Só que de madrugada, né, a voz do interior, e aí é tudo muito simbólico, tá? Mas eu tô tentando traduzir de alguma forma aqui pra soar mais fácil, mais didático. Elas chamam, ela clama. E a gente precisa estar atenta a essa voz, né? Então essa voz começou a chamar o Oruk, o filho. E aí ele, sem entender direito, ele só foi. Não parou pra pensar, pra ter medo do que é que tava sendo chamado. Ele só foi. Cara, tá me chamando, tá falando aqui comigo. Eu vou ver o que é que é. E aí quando ele se aproximou das águas, tinha uma foca linda, gigantesca lá, barbuda, assim, linda. Que era a avó dele, né, com a pele da mãe dele. E aí ele tropeça na pele da mãe dele, ele, poxa, né, a pele da foca da mãe, cheira, reconhece, ganha vida com aquilo dali e volta correndo pra devolver a pele de foca da mãe. E aí ele chega, devolve, só dá um golinho. E a mãe agradece, né, assim, que ele tá bem, que ele conseguiu recuperar a pele. E aí ela já se agiliza, coloca a pele, sai correndo e o filho e sai com ele embaixo do braço. E ao mesmo tempo ele gritando: pelo amor de Deus, não me abandone, não me abandone. E ela querendo ir, querendo levar ele. Em algum momento assim ela percebe que ele também não é daquele mundo, né, das profundezas da água. E ela quer ficar com ele, mas tem algo muito mais forte que veio antes dele, chamando e clamando por ela. Esse antes dele, a gente pode falar dela mesma. Antes da mulher ser mãe, ela é mulher, né? Então ela tem a vida dela ali também que precisa ser preservada. Então vamos pensar nesse olhar, assim. E aí o que ela faz? Ela, pertinho ali da água, dá um suspiro e enche o pulmão dele. E dá outro, e dá outro, dá 3. E aí ela entra nas profundezas, vai e reencontra a família. E aí a família pergunta como é que ela tá, como é que a criança tá, e nananã, e se eles vão ficar por ali. E aí ela, né, diz que infelizmente vai ter que devolver ele, porque ele não é daquele mundo, e ela não sabe o que vai fazer. E por ali eles ficam. Ele consegue respirar, porque esse sopro, isso é muito simbólico também, pra vocês perceberem, esse sopro, esse respiro dessa mãe é o que alimenta esse filho. E isso vocês vão entender mais na frente, no sentido de como vocês têm medido o seu tempo, né? O quanto que a mulher, ela precisa se reabastecer se ela quer a sanidade dela e dos filhos, né? De quem convive. Então ela não tem como oferecer sanidade se ela também não tá sã. É uma das coisas que eu repito muito aqui no consultório. Como é que você vai se doar tanto se você tá se esgotando? Daqui a pouco não sobra nada de você. E aí? Vai doar o quê? Porque não tem, né? Então ela fica ali com ele, no subterrâneo,
7 dias e 7 noites, que é o tempo que ela começa a ter vida de novo, os cabelos dela começam a crescer de novo, ela começa a ter cor de vida, de saúde, começa a ganhar força no corpo, que ela não tinha mais, que ela tava definhada, que ela tinha perdido a pele de foca dela, né? E aí, depois ela sobe com o filho, e aí o filho fica lá e conta-se a lenda que nos anos seguintes, esse homem, né, ele foi crescendo e tudo mais, e virou um historiador, e conta-se sobre focas e outras histórias, e inclusive que vê ele de vez em quando conversando com uma determinada foca, e não tem quem consiga capturar essa foca, né? Este é o conto, esta é a história. Bom dia, minha mãe também tá aqui, obrigada, Deus abençoe nós tudinho. E aí, o que é que a gente vai abordar aqui? Alguns sintomas a gente já viu em outros contos, e eu vou voltar aqui a trazer pra vocês verem como a Clarissa, ela é magnífica nesse livro, porque ela vai trazendo vários sintomas que nós mulheres vamos apresentando em contos diferentes. Ou seja, se um não me atinge de uma forma, o outro pode ser que faça meus olhos abrirem, né? Então você pode até me dizer... um cabelo. Você pode até me dizer qual dos contos que te chamou mais atenção, qual dos contos que mexeu mais contigo, que gerou aquele incômodo, né? Aquela coisa assim, meu Deus, não sei muito bem o que tá acontecendo aqui não, mas algo tá acontecendo. E aí eu vou te dizer, você precisa se manter atenta, vigilante, se algum desses sintomas aparecem por aí. Sintomas esses, por exemplo, eu coloquei aqui a minha colazinha, relacionadas aos excessos do ego, né? Vamos pensar nesse ego de uma forma superficial, e não esse ego que tem consciência, não. É esse ego que tá único e exclusivamente querendo saciar os próprios prazeres, tá? Que é um ego que te exige demais, busca perfeição demais, ele é muito exigente, né? Ao ponto de, por exemplo, você ficar se martirizando, se apunhalando sem necessidade, né? Então, observa esses sinais. Segundo sinal, falta de consciência. Quando você começa a alimentar de uma forma cega, uma ambição sobre as coisas e acaba tendo uma insatisfação com tudo e com todos. Então você tá tão ambiciosa que cega ao ponto de que nada nem ninguém te satisfaz. Sempre tudo tá ruim, você só observa as coisas ruins. Fica atenta a esses sinais. Mais um sinal, terceiro sinal. São 4, tá? Silêncio e a paralisação. Até se fala assim, eu não sei aí como é que chega pra vocês, mas já escutei muito, cara, se preocupa se a mulher estiver silenciosa, se ela se calar, né? Enquanto ela tá falando, agradece, acha bom, mas se ela se calar, e tem, né? E é exatamente mais ou menos nesse sentido mesmo. Então, se a mulher ela não se expressa, ela não expressa os sentimentos dela, seja relacionados a qualquer coisa, sobre ela mesma, sobre família, sobre o trabalho, sobre a comunidade, sobre o que ela acha da vida, fica atenta. Também são sinais que a gente pode ter se afastado de si mesma, né? Perdido essa própria pele da foca, vamos dizer assim. E o quarto ponto é você ser uma fonte ilimitada. Ilimitada, ou seja, sem limites. No sentido de que você se doa demais para tudo e para todos. Você resolve o problema de todo mundo. Você faz tudo por todos, menos por si mesma. Né? Então esse é o ponto. E aí nesse ponto eu vou voltar aqui na história pra, por exemplo, a gente já revisitou os outros contos, falou do Barba Azul, né, que também é um arquétipo de homem, né, que a gente precisa ter cuidado, e às vezes não é um homem, é algo da nossa mente, as armadilhas que a gente coloca ali dentro do nosso ego, e a mesma coisa acontece aqui nesse conto, né? Então a gente também precisa ter uma certa atenção e um certo cuidado com esse homem solitário que vem negociando, que ele roubou a pele da foca, né? Então ele roubou ela dela mesmo, mas assim, ele não sequestrou ela, ele negociou, aqui ó, daqui a 7 anos eu te devolvo a pele e tudo mais, beleza? Porque assim, eu tô muito sozinha, eu tenho muitos problemas, né? Socialmente a gente já até escuta assim, como se fosse um macho probleminha, né? Então, cuidado, porque nós mulheres, a gente é historicamente, culturalmente, incentivadas, ensinadas a cuidar, né, do outro, a resolver os problemas do outro. Aí a gente cai assim, escorrega nessa armadilha, bem bonitinho. Então a gente precisa estar muito atenta de que
autorresponsabilidade. Eu resolvo os meus BOs, você resolve os seus. Eu não tenho como resolver o problema do mundo inteiro, né? Então, se eu tô me relacionando, tem que ser alguém que venha somar, e não que eu vá ficar aqui resolvendo os problemas do outro e tudo mais. Então, a gente precisa ter atenção com relação a isso, certo? E aí, um sintoma clássico, que aí todo mundo deve ter vivido, todo mundo todas as mulheres, né? Em algum momento já devem ter passado por isso, que é estar se sentindo cansada, exausta. Pelo menos aqui no consultório já aconteceu muito. E eu posso até abrir aqui um parêntese e dizer que eu mesma também, quantas vezes a minha terapeuta também me chamou a atenção. Raniele, atenção, tá? Se ligando aí do movimento, tá chegando no momento de exaustão, porque a gente vai se exaurindo mesmo. E isso é um sinal de que a gente tá se afastando de si mesmo. A Clarice, ela faz até assim, abre aspas pra ela, que diz: toda mulher afastada do lar da sua alma acaba se cansando. Então a gente precisa ter atenção com isso, e eu gosto muito, vou trazer aqui, já trouxe outras vezes, mas vou reforçar mais uma vez, pra ficar assim bem na memória, como se fosse um mantra: olhai e vigiai. É isso mesmo, é bem inspirado naquele mantra também, né, religioso, orai e vigiai. Eu tô falando do olhai, né, dos olhos. Olhe, vigie, esteja atenta, pratique a sua autoobservação sobre você mesmo, pra você perceber que momentos você tá se afastando de si, que momentos são esses que você tá nos excessos, que você tá cansada demais, que você tá sem consciência de si, que você tá paralisada, silenciada, né? Que momentos são esses que você tá sendo essa fonte inesgotável de tudo pra todo mundo, menos pra você mesmo. E aí tem outro ponto de atenção que eu quero muito chamar a atenção, porque eu vejo muito aqui nessa rede social. É a expectativa da sexta-feira, do sextou, a expectativa do final de semana, a expectativa dos feriados e férias. Daniela, não tô entendendo nada. A gente vai vivendo uma vida acelerada, no piloto automático, né, resolvendo tudo de todo mundo, não se dando tempo para si, não se permitindo estar consigo mesma. E aí a gente acha que uma simples férias, um simples feriado, um simples alguma coisa vai ser o suficiente para nos reabastecer. E muitas vezes não é, né? Você fica feliz ali, não sei o que, tal, e quando você volta pro caos. Então é outro ponto de atenção. Você precisa ter mais vezes esses pontos de reabastecimento, esse resgate da própria pele, né? Então, o que é que eu sugiro aqui junto com a Clarice? Não tenho tempo. Raniela, é porque tu não sabe da minha rotina, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, assim. Crie tempo, reserve tempo pra você. Isso é precioso, isso é fundamental. Você precisa ter momentos seus. Lá na frente, a Clarice, ela vai trazer de uma solidão voluntária. E eu achei perfeito esse termo. Por quê? Porque quando a gente fala de solidão voluntária, a gente sai daquele estereótipo da solidão, de eu sou sozinha, abandonada, tadinha. Não. A gente entra para um lugar de que eu estou escolhendo habitar esse lugar de solidão, no sentido de que eu vou estar comigo mesma. E tem companhia mais perfeita do que a minha mesma? Pelo menos não deveria ter, né? Lógico que tem pessoas maravilhosas, mas antes dessas montes de pessoas maravilhosas, eu também sou. Eu também preciso aprender a gostar da minha companhia, a estar bem comigo mesma. E aí, por isso, essa questão de crie o seu tempo, reserve seu tempo para se abastecer, fazer coisas que realmente façam bem, que te devolvam esse brilho que é tão teu, tá? Porque muitas vezes a gente tá aqui tentando assumir uma persona impecável, né? Tu pode refletir aí um pouquinho. Quantas vezes você para e pensa: não, eu tenho que me comportar desse jeito, eu tenho que falar dessa forma, eu preciso me expressar de jeito X, eu preciso me vestir de jeito X, eu preciso estar em ambiente X, eu preciso ter não sei o que, Você vai ali construindo uma persona impecável, só que o problema é que às vezes ela é totalmente diferente de quem tu é. E aí, o risco é tu se aleijar. Entende? Então, o preço que você paga pra ser essa persona impecável, essa pessoa perfeita, que faz tudo minimamente perfeito, né? É que você pode se aleijar. Tem até uma história
que eu lembrei agora, que é de uma pessoa, né, um homem, um alfaiate. Ele foi pedir pra fazer o paletó, uma roupa bem bonita, não sei o que você lá. E aí, tal hora, ele percebeu que, a manga ficou torta. Aí ele foi lá no alfaiate e disse, a manga ficou torta. Aí ele, não, mas isso não tem problema, é só tu puxar aqui esse fio, aí tu segura aqui com essa mão. Aí ele, então tá, então segura aqui com essa mão. Aí ele, mas aí agora que eu fiz isso, aí ficou torto bem aqui. Não, mas isso aí também não tem problema, então tu pega aqui e segura assim. Mas agora eu vi que lá atrás ficou torto também. Então tu pega e endireita assim. Aí você vai andando assim, ó. Aí, enquanto o homem andava todo assim, aí outras pessoas passavam na rua, vendo aquilo ali e diziam, vale, ele é aleijado. Aí o outro, mas pelo menos é um aleijado muito elegante. Olha só, o paletó dele é muito chique e tudo mais. Então, eu tô trazendo esse exemplo pra gente ver quantas vezes a gente assume lugares, se a massa todinha fica aleijada pra caber e ser perfeita. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo que acontece muito, demais mesmo. Quantas vezes a gente pergunta para mulheres ou somos perguntadas e respondemos, né? Como você vai? Tá tudo bem. Fica assim. Deus sabe como é que tá por dentro. Os ódios que tá acumulando, as indignações, as tristezas, as raivas, né? As chateações do dia a dia, o sentimento de estar sendo injustiçada. Quantas vezes você tá ali nesse sorriso amordaçada? Você não consegue colocar pra fora. É igual a música que eu coloquei aqui no começo do nosso encontro, né? O que é que eu tenho aqui dentro que eu quero gritar? Eu quero colocar pra fora. Mas eu sou uma boa moça, né? E eu preciso ser vista como uma pessoa muito legal e gentil. Então, assim, eu vou ficar aqui sorrindo. E o preço que tu tá pagando pra isso? Né? O preço que tu tá pagando de tu assumir um espaço que não é teu. Então, ponto de atenção nesse momento aí, tá? A gente precisa entender que eu fiz a primeira pergunta que a gente começou hoje foi qual é a medida do seu tempo. A gente precisa entender que a gente está aqui e agora. O nosso corpo está aqui e agora. Não está lá na frente. Então, cada vez que eu fico adiando as minhas coisas, né, em prol sempre de tudo e de todos, vamos lembrar lá daquele sintoma da fonte ilimitada, de ser tudo para todos, fazer tudo para todos, eu tô me anulando. Eu escutei outro dia, aqui no consultório, a seguinte frase: eu tô tão inserida no dia a dia, na correria do dia a dia, que eu nem presto atenção do que eu tô precisando. A pessoa falou isso, no lápis da Associação Livre, certo? Mas eu tô trazendo essa frase aqui pra vocês, pra quantas vezes vocês estão vivenciando isso. Vocês estão tão acelerados ali no dia a dia que não percebem a necessidade de beber água, de ter um momento calmo no banheiro. Quantas de nós sofremos de constipação, né? De ter um momento de tomar um banho e colocar assim pra fora aquele dia que foi pesado pra você ficar bem. Você tá o tempo todo ali acelerado. Quantas mulheres não reclamam aqui? Meu Deus, a minha mente tá o tempo todo muito acelerado, muito acelerado. Porque a gente tá vivendo esse piloto automático, tá? E o pior disso é quando, abre aspas aqui pra Clarice, que ela diz assim: no entanto, a mulher continua sua rotina diária com ar submisso. Abre aspas para as mulheres que falam. E aí você observa se tu também fala. Eu sei. Isso agora que eu acabei de te dizer, né? A cabeça acelerada e tudo mais. E não tem tempo de se observar da sua própria necessidade. Aí você pode estar aí do outro lado. Eu sei. Ou ainda, realmente eu devia prestar mais atenção nisso. Mas, aí se enche de justificativas. São esses mas que tem um perigo. A Clarice, ela fala, né, que às vezes a gente assume. Essa parte é muito interessante porque eu queria que fosse raro, mas é bem comum. As mulheres assumem dois arquétipos. O manto da virgem, né, que é essa mulher imaculada, perfeita, que faz tudo muito direitinho, que não pode errar, que não pode ser vulnerável. Assume isso. Ou a ladainha da criança, que é outro arquétipo,
Que é tipo, não, mas meu filho precisa muito de mim. Eu não posso me ausentar aqui 5 minutos. Não, Raniel, olha, o cafezinho que tu me chamou fica pra outra vez, viu? Porque eu tô muito aqui dentro de casa. Tu sabe como é, né? Então a gente precisa ter esse olhar atento. A Clarice, ela diz o seguinte: gente, se possível, anota isso, porque pra tu ficar lendo assim, sabe, até entrar e tu perceber a importância que é tu ter o teu momento. Abre aspas pra ela que diz: ela não percebe que ao sacrificar sua necessidade, dar volta a si mesma, está ensinando os seus filhos a fazer os mesmos sacrifícios quando crescerem. Ou seja, ela teme tanto de ir que fica. Só que o nosso comportamento, ele também ensina. Então não é só que tô abrindo mão de mim, e aí ficando chata, insatisfeita, irritada, briguenta, um monte de coisa, porque isso aparece, né? E aí dizendo, não, filho, vá lá ser feliz. Meu Deus, desse jeito aí que eu vou ser feliz. Porque fica, gente, fica. A gente tá ensinando isso também, né? Então, o que é que a Clarice propõe? E que na minha prática clínica eu já observei muito que é verdade esse bilhete, né? Ela diz: aqueles que a cercam, tendo de lidar com suas próprias questões vitais, a volta da mulher ao lar permite aos outros também o crescimento e o desenvolvimento. O que é que ela quer dizer com isso? Que na hora que a mulher consegue olhar para ela, para as questões dela, valorizar o tempo dela, fazer coisas que alimentem a alma dela, que a gente tá falando desse retorno ao próprio lar, é exatamente isso. Vamos entender que a gente é o nosso próprio lar, tá? Nossa própria pele de foca. Então, na hora que a mulher consegue fazer essas coisas por ela, ela também tá ensinando quem cerca ela, seja família, filhos, marido, esposo, periquito, papagaio, pessoal do trabalho, comunidade, amigos, também tá ensinando que cada um deve tomar pra si o que é seu. O nome disso é autorresponsabilidade. Então, eu não vou fazer pelo outro o que é dele. E aí, sendo assim, eu não preciso ser a fonte inesgotável de dou tudo para todos. Eu vou também poder me suprir, tá? Deixa eu ler aqui o que é que vocês escreveram. Hashtag ela não percebe ao sacrificar a sua necessidade. Dá a volta em si mesma. Está ensinando aos seus filhos a fazer o mesmo. A Luana colocou aqui. Perfeito, Lu. Anota aí para as pessoas perceberem, prestarem atenção. É exatamente isso. Na hora que a gente sacrifica a nossa necessidade, a gente está ensinando quem está em volta a fazer a mesma coisa. A gente está ensinando também pro outro que o que é nosso não tem valor. Porque nem a gente valoriza. Então, como é que a gente quer que o outro valorize? E aí a gente entra numa cilada muito maluquinha. Porque a gente acaba esperando, colocando expectativa no outro de que ele atenda isso nosso. As nossas necessidades. Mas se nem a gente está atendendo, como é que ele vai ver que isso é importante? O silêncio é proposital. É pra refletir mesmo. Então, eu quero que vocês entendam que a decisão de voltar ao lar é saudável. É uma forma de manter a nossa sanidade mental, corporal, de vida, tudo isso. Porque a gente é tudo junto, tá? E a Clarice, ela traz o seguinte que eu quero que vocês reflitam. Ela diz: quando a cultura, a sociedade ou a psique não apoiam esse ciclo de volta ao lar, muitas mulheres aprendem a saltar por cima do portão ou cavar por baixo da cerca, de qualquer jeito. Como? Aí é que tá o perigo. Com a doença crônica. Porque com a doença crônica eu tenho um tempinho pra ler uma coisa deitada na cama, sem me culpar que eu tô parada aqui, né? Ou, a gente falou agorinha, um sorriso amarelo, como se tudo estivesse bem e continua numa sutil redução do ritmo de trabalho quando necessário. Então você fica ali com aquele sorrisinho amarelo, mas tá diminuindo o seu ritmo. Em resumo, você tá assumindo os sintomas, o seu corpo ele vai se manifestando da tua necessidade que não tá sendo ouvida, tá? E aí, vem os conflitos também. São outros sintomas que vão aparecendo quando você não tá atendendo a necessidade de volta ao lado do teu próprio self. Você briga com o chefe, com os filhos, com os pais,
com parceiro, pra poder ficar afirmando tuas necessidades psíquicas. E aí tu se torna chata, arredia, bruta, não sei o quê. Por quê? Porque tu tá ali gritando, tentando expor, eu preciso disso daqui. Só que não é assim. Eu preciso disso daqui porque isso, porque tu faz aquilo, porque não, e você vai apontando. E a Clarissa, ela fala que a gente precisa aprender a voltar pra gente mesmo sem ficar se justificando. Sem ficar pontuando, é por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. Cara, eu tenho direito de voltar pra mim mesma. E eu preciso estar em relações que me deem esse espaço de eu ir quantas vezes forem necessárias e eu ficar lá o tempo que for necessário. Que ela até fala assim, até você sentir saudade do que você deixou. E não é abandono, né? Como no conto o homem solitário falou pra Falca, não vou te devolver tua pele, porque tu vai me abandonar e ainda vai abandonar o nosso filho. Não é abandono. Eu tô indo me resgatar, eu tô indo me nutrir de mim mesma. Eu vou e volto. São idas e vindas. É por isso que eu falo tanto da importância de a gente aprender a praticar a nossa solitude. Porque a gente vai aprendendo o que é valioso para a gente. E aí, sendo indivíduos separados, a gente consegue somar na relação. Se eu sou o tempo inteiro a vida do outro e o outro tá sendo outro, cadê eu? Que aí é outra coisa que eu escuto muito, muito mesmo. Rani, eu me perdi de mim. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais o que é que eu tô fazendo. Eu não sei mais... Às vezes uma pergunta que parece boba, a mulher não consegue responder. O que é que tu gosta? Como assim, o que é que eu gosto? O que é que tu gosta de fazer? Vale que pergunta besta. Eu gosto de, sei lá, de assistir televisão. Todo mundo gosta de assistir televisão. Você vai ali pra superfície. Mas não é disso que a gente tá falando, é você, pessoinha, você, Luana, Sinara, né, Ana Paula, Lili, você, Bia, Isabel, você, pessoinha aí. O que é que você gosta? Não é o que a outra gosta, não é o que dizem que eu devo gostar, entende? Aí abre aspas pra Clarice que diz assim, se possível, é melhor demonstrar ao seu pessoal que você estará diferente quando voltar. E que você não os está abandonando, mas se reaprendendo e trazendo a si mesma de volta a sua verdadeira vida. Você está se resgatando. Olha que lindo que ela diz. Seja breve, porém firme. Eu estou indo. Diga e vai embora. Né? Ficamos o tempo que podemos. De vez em quando, ficamos lá o tempo que precisamos. Em outras ocasiões, ficamos lá até sentirmos falta do que deixamos, tá? Em palavras práticas pro dia a dia, porque eu sei que a Clarice, ela traz, assim, às vezes umas palavras muito de metáfora, né? E às vezes o coração até entende o que ela tá querendo dizer, mas a gente fica querendo tentar racionalizar e não entende tanto. Vamos pensar o que é que me abastece? O que é que me nutre? O que é que me faz bem? O que é que eu gosto de fazer? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu, Raniele, né, meu recorte, parêntese, eu amo estar com pessoas, de todo o meu coração. Então, assim, estar aqui às terças-feiras me reabastece, é como se eu estivesse voltando pra mim mesma. Sair e tomar um café com uma amiga, meu Deus do céu, incrível. Se forem várias mulheres, mas que eu não conheço, perfeito, não importa. Eu tô com pessoas, eu tô com mulheres, eu tô com gente. Sabe aquele calor humano? Isso me abastece, certo? Então esse é um recorte de algo que me nutre. Como é que a gente coloca na prática isso que a Clarice acabou de dizer? Seja breve, porém firme. Estou indo, digo, vai embora. Fique por lá até sentir falta do que deixou. Né? Eu vou separar. Eu vou reservar um tempo na minha agenda para mim. Eu vou criar esse tempo se ele não existe. Eu vou criar e depois eu organizo aqui como é que eu coloco o resto das coisas. Se isso é valioso pra mim, se isso é importante pra mim, eu vou criar esse tempo. E aí, nesse exemplo que eu te dei, meio particular, eu crio o meu tempo. Então, uma vez por semana, aqui nos Emirados, eu saio pra tomar café com as minhas amigas. Eu tento dar prioridade a sair quando meu parceiro não tá em casa. Porque eu já, no útil, agradável, a gente já passa muito tempo longe, eu não preciso passar mais tempo longe dele quando ele tá aqui.
Porém, se não tiver dado certo, eu ir nos dias que ele não tá, eu me esforço pra ir mesmo assim. Porque é sobre mim. Eu que sei o quanto que isso me nutre. E, como todo casal, toda família, sou de verdade. Então, muitas vezes eu sou questionada. Né? Ah, tu vai de novo. Né? Ou a gente tá com outros planos. Ah, mas isso aqui... Não, mas eu preciso desse meu tempo. Né? A gente precisa ter esse entendimento. Eu tô falando de algo que, literalmente, eu saio de casa. Mas tem outros momentos dentro de casa. Né? Tem os momentos que eu tô com vontade de ler um negócio enquanto ele tá fazendo outra coisa. E aí ele chama, vamos aqui assistir esse filme comigo. Ah, não tô afim, tô querendo ler esse livro aqui. Ah, mas eu separei aqui pra ti. Ah, então tu guarda esse aí pra gente assistir junto em outro momento que eu também esteja afim de assistir. Ou então tu assiste aí, assiste outro, não sei. Mas agora eu quero fazer essa minha outra coisa. Então na prática é isso, né? De você reservar esse tempo seu e defender de forma breve e firme, sem ficar justificando. Ah, mas é porque eu quero ler esse livro, porque eu li não sei aonde, que é legal por causa disso, porque mexeu comigo. Cara, pra que eu preciso ficar justificando todo? Assim, será que esse tanto de justificativa é como se eu estivesse pedindo autorização do outro pra eu poder ser eu mesmo? Será que esse tanto de justificativa é pra garantir que o outro vai continuar me amando, me admirando na minha perfeição? Mas a gente não acabou de ver que se a gente for perfeita demais, a gente se aleija? Que a gente se afasta da nossa essência, de quem a gente é de fato? Agora, pra gente finalizar, eu vou te convidar a ressignificar a palavra e o estado de solidão. Ou de solitude, como tu queira chamar. Ou de estar só. Certo? Também anota aí se fizer sentido para que tu sempre se lembre que existe esse outro olhar sobre estar só. Estar só, Clarice nos aponta, vem do inglês alone, que se a gente for separar é all on, que é estar inteiramente em si, na tradução, né? Então, eu estou inteiramente comigo mesma. Olha o que a Clarice diz. Isso é a cura para o estado de nervos em frangalhos. Tão comum às mulheres modernas. Aquele que faz montar no cavalo, sair cavalgando em todas as direções, como diz um velho ditado. Existe poder em ficar só. Ela diz, é um meio de escutar o self interior a fim de procurar os conselhos e as orientações que de outra forma seriam impossíveis de ouvir no burburinho do dia a dia. Percebe que, por exemplo, nesses exemplos que eu te dei hoje, se você segue ali na vida agitada da tua rotina, do piloto automático, ou de tantas presenças e desejos e expectativas diante de ti, se você ficar nessa, dificilmente com esse tanto de burburinho, você vai conseguir se ouvir, prestar atenção nos teus próprios conselhos e orientações que vêm aqui de dentro. Então, o estar só, all on, é de você estar inteiramente em si mesmo. Por isso que é bonito. E aí, um pouquinho mais na frente, ela fala... Gente, é linda essa parte, eu realmente quero finalizar com ela. Ela diz, se fixarmos uma prática regular de solidão voluntária, estaremos propiciando uma conversa entre nós mesmas e a alma selvagem que se aproxima da terra firme. Agimos assim não só para estar perto da nossa natureza selvagem e profunda, mas como na tradição mística, desde tempos imemoriais, o objetivo dessa união é o de que nós façamos perguntas e de que a alma dê conselhos. Quantas vezes tu vai pra fora pra perguntar, mulher, tu acha que eu devia fazer isso aqui ou isso daqui? Fulano, tu acha isso daqui, isso daqui? E quantas vezes tu para pra tu te fazer as tuas perguntas e tu te observar, tu escutar os seus próprios conselhos, escutar esse corpo. Lembra que ele fala? Ele fala através de doença, de sintoma, de briga, de estresse. Então, como é que é, de repente, se questionar? Ah, eu tô tão irritada. Deixa eu parar aqui um pouco e me questionar. Com o que é que eu tô irritada? Né? Assim, gente, é realmente assim, segredo. Eu vou ficar aqui, ó, parada.
Vou respirar. Vou me afastar de tudo. O que é que eu tô tão irritada? Eu tô irritada porque naquela hora tal coisa aconteceu, falaram desse jeito. Aí naquela hora cutucou isso aqui meu, que veio lá da infância. Ah, isso aqui não foi resolvido? Ah, menina, eu tenho que conversar sobre isso daqui. Ah, percebe? É isso. Não deu certo desse jeito, Raniele. Escreve. Estou irritada por isso, por isso, por isso. Deixa que venha, sem se julgar. Não resolveu, Raniele. Desenha, pinta. Vai pra natureza. Inclusive, tem várias dicas aqui, pronto, pra gente finalizar mesmo com teus momentos de solidão voluntária, de estar all alone, inteiramente contigo mesmo. Também separei uma colinha de algumas sugestões para você aproveitar a sua própria companhia e nutrir tua alma. Que são elas: ler leituras leves, né? Então, de repente, resgatar aquela leitura de um romance, de uma poesia que você gosta. Ou então, não, nem sei se eu gosto. Procurar algum para ver se gosta, né? Ficar na natureza. Então, pé na areia, na grama, se molhar num banho de chuva, colocar os pés num rio que esteja próximo, escutar e apreciar os cantos dos pássaros, né? Tá perto de bichinhos, estar na natureza. 3, deitar no chão. Gente, eu não sei qual é o poder que isso tem. Também não sei se vai servir pra ti, mas pra mim é inexplicável como deitar no chão é acolhedor. Pra mim, Raniele. Então, assim, de novo, tô sugerindo aqui sugestões, literalmente, mas nada é firme. São coisas que tu pode experimentar, tá? Ficar a dois, só a dois. Então, se tu tem um casal e tem teus filhos, tem uns bichos, experimenta ter um momento só de vocês dois, sem ninguém. Raniele, é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Pode ser muito difícil, é muito desafiador. E é para isso, muitas vezes, que a gente precisa de redes de apoio. Mas não é impossível. É impossível você continuar acreditando que dá conta de tudo sozinha, com saúde. Isso é impossível. Próximo, caminhar. Passear nas ruas, a pé, de carro, pegar um ônibus, não importa o destino. Importa que você aprecie o que tá te acontecendo. Eu lembro, eu acho que foi na 8ª série que eu fiz isso com os meus amigos. A gente sempre via um ônibus X passando na frente da escola. E na época todo mundo pegava ônibus pra ir pra casa, não sei o quê. E esse não era o ônibus de ninguém. E aí a gente resolveu, hoje quando terminar a aula vamos pegar aquele ônibus. A gente rodou a linha do ônibus inteira e ficou ali, apreciando a cidade, conhecendo dos pontos. Foi incrível, nunca esqueci, tá vendo? Descobrir talentos musicais. Ixi, Raniele, não tenho nenhum. Tocar um instrumento não é comigo. Dança, escuta uma música, se diverte, tá? Abrir a janela pra contemplar o belo. O que é que você vê de belo? Às vezes é o nascer do sol, às vezes é o pôr do sol, às vezes é um pai e um filho caminhando no meio da rua, às vezes são bichinhos brincando. O que é que tem de belo? Orar, rezar, meditar, se conectar com o alto, faz a gente entender o quão nós somos do nosso tamanho. A gente não é Deus pra dar conta de tudo, pra resolver o problema de todo mundo. A gente não é Deus, né? Então a gente acaba se conectando também com a nossa humildade. E é inexplicável porque a gente sente. De fato, a gente sente. Às vezes a gente não consegue expor em palavras, mas sente. Estar com a amiga. Aquela que vocês trocam confidência, que vocês trocam colo, que vocês se impulsionam, né? Às vezes só estar com a amiga vai ser terapêutico pra ti. Não é terapia, é terapêutico. Sentar em algum cantinho calmo e aconchegante, ao ar livre, talvez, e escrever e desenhar. Às vezes desenhar nas nuvens, assim, né? Você fica juntando, às vezes, nas estrelas. Se aquela estrela com aquela forma tal desenho. Brincar. Seja com o bebezinho fazendo aquelas vozinhas estranhas, né? Seja com os bichinhos, seja com você mesmo. Tá passando numa praça, tem lá um balanço. Vai lá no balanço, fica se balançando um pouco. Vai no escorrega, se diverte, né? Assim, com simples mesmo, não precisa coisa grande. Contemplar e acolher a singularidade, a vulnerabilidade e a fragilidade humana. É isso aqui que a gente faz, né? Isso que nós somos. Isso que todos os encontros a gente propicia. A gente se acolhe. Isso que encontros de mulheres são tão potentes e propiciam.
Porque a gente se enxerga uma na outra, nas nossas dores, nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades. A gente enxerga quão humana nós somos e que ninguém tá aqui pra competir sobre nada. Cada um tá na sua vida, nas suas batalhas internas e externas. Então, contemplar isso, se apoiar nisso também. Deixa eu só ler aqui, que a Luna também colocou, maravilhosa. Nós somos, eu tenho certeza, todas nós somos, mas obrigada. E solitude está inteiramente em si. Perfeito, Luana, perfeito. Né? Então, ressignifiquem esse nome, né? Esse termo. Solitude não precisa ser de estar só, abandonada, sei o quê. Não. Pode ser de estar com você mesmo. Inteiramente com você mesmo. Certo? Pra gente finalizar o nosso momento hoje, eu vou colocar o restinho da música, que também quero que vocês prestem atenção nessa partezinha da letra, tá? Que ela começa dizendo, diga sempre tudo o que precisa dizer. Na verdade, antes disso, deixa eu só pra fazer a conexão, né? Que a gente começou e fechou. A gente começou ela dizendo, amanhã eu vou revelar, depois eu penso em aprender. Daqui a uns dias eu vou dizer. O que me faz querer gritar. Aí ela diz, no mês que vem tudo vai melhorar. Só mais alguns anos e o mundo vai acabar. Ainda temos tempo até tudo explodir. Quem sabe quanto vai durar. Esse primeiro trecho eu quis trazer pra vocês pensarem quantas vezes a gente se adia, não, amanhã, próxima semana, próximo mês, segunda-feira, próximo ano dá certo. Gente, a gente tá adiando a vida da gente, ó, todo dia. Isso é o risco. O preço que a gente paga é alto. E agora eu quero deixar com vocês a parte que ela começa dizendo, diga sempre tudo o que precisa dizer. Arrisque mais para não se arrepender. Vamos lá, ouvir aqui. Presta atenção agora. Diga sempre tudo o que precisa dizer. Arrisque mais pra não se arrepender. Nós não temos todo o tempo do mundo e esse mundo já faz muito tempo. O futuro é o presente e o presente já passou. O futuro é o presente e o presente já passou. Nada pra depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar pra depois. Não quero deixar vocês trágicos, né? E a semana que vem, mas é isso mesmo, né? O presente já passou. A gente passou aqui um tempo juntas. O que a gente já conversou, já passou, né? E o futuro é isso, é agora, é o que a gente tá fazendo agora das nossas vidas, tá? Então, assim, realmente, reservem, criem tempo pra vocês mesmos, pra vocês se conectarem com vocês, praticarem essa solidão voluntária, essa inteireza com vocês mesmos, que é o que veio do Alone, ok? Um beijo, muito obrigada pelas companhias de vocês, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Ítala Girão tá dizendo verdade, muito obrigada, né, pela companhia. Ítala, mãe, Camila, até o Whiteside esteja aqui, Jiu-Jitsu lá da Austrália, Suelen, Tamísia, Valmir, Emanuela, Lu, Tiago, Sinara, Ana Paula, Lili, Beatriz, Isabel, gente, socorro, Gerlane, Mabel, enfim, Babi, todas. Sintam-se assim, abraçadas, acolhidas e olhem pra vocês. Lembra, o jeito que você tá fazendo por ti, tu também tá sendo exemplo, ensinando pro outro também reservar o tempo dele e valorizar também o que é teu, beleza? Um beijo, amei estar aqui com vocês. Próxima semana continuaremos no capítulo 10. Estamos quase acabando, ó, gente. Só falta isso aqui. 5 capítulos que faltam, tá? Não, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 capítulos. Beijo, até mais. Vou botar a musiquinha aqui de novo pra gente finalizar. Se quiserem dizer como é que chegou aí pra vocês, como é que vocês estão. Pitty, exatamente. Essa música, quem canta a música é a Pitty. Semana que vem, o nome da música. Deixa eu colocar. Semana que vem, Pitty. Semana que vem. Pitty. A cara da minha adolescência. Vamos ver o que mais.
Coraçõezinhos pra vocês também. Mas foi ótimo, obrigada. Cássio, beijo, Cássio. Foi ótimo, gente, foi ótimo mesmo. Muito, muito obrigada pela companhia. Espero vocês na próxima sexta-feira. E envie esse post, né, que vai ficar salvo, essa live, pra quem vocês acham que tá precisando reservar um tempo pra si mesmo, tá bom? Vou salvar agora. Beijo, amo. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem... Beijo.